Olá pessoal, a gente vai começar hoje uma aula sobre circuitos elétricos, referente ao capítulo 27 do livro-texto de vocês, que é o livro que está na referência básica do plano de ensino da disciplina de Física. E já deixo também uma lista de exercícios para vocês fazerem relacionado ao capítulo 27 desse livro, tá? Que vai estar nos materiais que eu vou enviar para vocês depois via SIGA-A. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a definição de corrente elétrica e estudamos bastante sobre resistores elétricos. Então, definimos o que é a resistência elétrica, que é a tensão dividida pela corrente elétrica, a voltagem, a diferença de potencial dividida pela corrente elétrica. Vimos um pouco sobre resistores na forma de fio, como a gente pode prever quanto é a resistência elétrica de um fio. E falamos também um pouquinho, bem breve, sobre circuito elétrico, quando comentamos um pouco sobre circuitos de malha simples. Bom, hoje o foco nesse capítulo 27 aqui é trabalhar também com circuitos de malha simples, mas também com circuitos de múltiplas malhas, tá? 2 malhas, 3 malhas, até aí a gente vai. Mas claro, tudo que a gente aprender sobre 2, 3 malhas se expande também para 4, 5 malhas e por aí vai. Só que os problemas começam a ficar muito extensos, e a ideia aqui não é ficar trabalhando só números, e sim conceitos. Bom, existem basicamente 2 tipos de circuitos elétricos, que são conhecidos como circuitos de corrente contínua, que é quando a corrente elétrica circula sempre no mesmo sentido no teu circuito elétrico, e circuitos de corrente alternada, em que à medida que o tempo passa, a direção, o sentido da tua corrente elétrica alterna. A hora está no sentido horário, por exemplo, e a hora está no sentido anti-horário. Nos nossos estudos aqui, para a nossa disciplina, nós vamos só dar ênfase aos circuitos de corrente contínua. Quando tiver alguma coisa relacionada a circuitos de corrente alternada, só vai ser feita uma menção breve mesmo. Nós não vamos focar em cima dos circuitos de corrente alternada, vamos dizer, desenvolver contas em cima desses tipos de circuito. Não vamos fazer isso, somente com circuitos de corrente contínua. Bom, a primeira definição que nós vamos fazer hoje é o que é uma força eletromotriz. De fato, meio que a gente já veio trabalhando com força eletromotriz, às vezes eu até utilizei durante as minhas falas nas outras aulas a palavra força eletromotriz, né? Mas o que são de fato? Qual é a definição de força eletromotriz? Então, são dispositivos capazes de realizar um trabalho sobre as cargas elétricas que passam através deles, aumentando o potencial dessas cargas. Então, por exemplo, se você pegar uma pilha, ela é uma força eletromotriz. O que ela faz quando você coloca num circuito e você fecha um circuitinho? Você faz com que circule corrente elétrica no teu circuito, ou seja, sai carga positiva do polo positivo e vai lá para o negativo. Beleza, e quando chega no negativo essa carga, o que acontece com ela? A pilha realiza um trabalho para levar essa carga que chegou no polo negativo até o polo positivo. Então ela gasta energia interna dela, através das reações químicas que ela mesma faz. Então ela é uma força eletromotriz, de acordo com essa definição, porque ela realiza um trabalho sobre as cargas para levar do terminal negativo para o polo positivo. Tá? Por definição, então, a força eletromotriz é simplesmente o trabalho que a pilha ou que a força eletromotriz vai fazer sobre as cargas para levá-la, por exemplo, o terminal negativo para o positivo, dividido pelo valor da própria carga. Tá? Isso é a definição de força eletromotriz. Se vocês lembrarem, a definição do que é a diferença de potencial, é uma equação bem similar. Tá? Tem a mesma cara, mas essa aqui é a definição para a força eletromotriz, essa aqui é a queda de potencial em qualquer parte do teu circuito, por exemplo. Tá? Exemplos, então, de forças eletromotrizes. Então, fontes de tensão como tomadas, pilhas, baterias, geradores elétricos, células, placas fotovoltaicas, algumas plantas que geram energia elétrica, seres humanos, peixe elétrico e etc. Tá? Aí vai uma porrada de dispositivos ou fontes que vocês imaginarem aí que fazem esse tipo de definição, ou seja, realizam trabalhos sobre as cargas, levando de um terminal de um potencial mais baixo para um potencial mais alto. Tá? Isso é uma força eletromotriz. Da mesma maneira, similarmente ao que a gente fez com queda de tensão, a gente tinha também definido o que era uma potência dissipada, por exemplo, num resistor, ou potência fornecida por uma bateria. Agora que a gente está falando de bateria,
A gente vai então falar que a bateria é uma força eletromotriz. Podemos dizer então que a força eletromotriz fornece uma potência para o nosso circuito elétrico. Tá? E essa potência é simplesmente a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. A força eletromotriz é dada em volts, sempre. Por exemplo, uma pilha, né? 1,5 volts, a tomada 220 volts. Né? Então, a tensão elétrica dessa força eletromotriz aí, que ela mantém, vezes a corrente elétrica que vai circular no circuito. Então, é similar também à equação que a gente já tinha visto para a potência num dispositivo eletrônico qualquer, ou num dispositivo que está colocado ali dentro do teu circuito elétrico. Né? Que era a potência, era a queda de tensão nesse dispositivo, vezes a corrente elétrica. Então, são equações bem similares. Bom, também vamos definir aqui o que é uma força contra-eletromotriz. Então, é qualquer dispositivo que retira energia das cargas elétricas. Tá? Qualquer. Então, exemplo aqui. Qualquer aparelho que transforma energia elétrica de uma força eletromotriz. Né? Então, tem uma força eletromotriz, uma pilha que está dando energia, uma bateria, uma tomada que está dando energia para o teu circuito elétrico. E nesse circuito elétrico tem um monte de outro de dispositivo ligado, seja um motor, um ventilador, os LEDs, os diodos, né? E esses dispositivos precisam dessa energia elétrica. Tá? Então, esses dispositivos são forças contra-eletromotrizes. Tá? Então, qualquer dispositivo que retira energia elétrica, que retira energia das cargas elétricas, é chamado de força contra-eletromotriz, com exceção dos resistores elétricos. Tá? Um resistor elétrico ele não entra nessa definição aqui de força contra-eletromotriz, porque ele simplesmente pega energia para gerar energia térmica. Tá? E o dispositivo que faz isso, que pega energia elétrica para gerar energia elétrica, a gente diz que ele é um resistor e não uma força contra-eletromotriz. Né? Então, os conceitos são parecidos, mas têm definições diferentes. Né? Então, qualquer força contra-eletromotriz consome energia elétrica da força eletromotriz. O resistor também consome energia elétrica da força eletromotriz, da bateria, da pilha, do que quer que seja. Só que a gente define que um resistor ele é um resistor justamente porque ele consome energia térmica. E os outros dispositivos eles têm a finalidade de não consumir energia térmica, não consumir energia elétrica para transformar em energia térmica, mas sim em outro tipo de energia. Por exemplo, pega um motor elétrico ligado a uma força eletromotriz qualquer. Ele vai aproveitar a energia das cargas elétricas que estão circulando através da corrente para botar alguma coisa em movimento, para transformar em energia cinética, por exemplo, né? E não em energia térmica, que é o que o resistor faz. Bom, vamos dar uma olhada então agora no cálculo da corrente elétrica em um circuito de uma única malha. Então, um circuito de malha simples. Aqui a gente tem um circuitinho ideal, tá? Onde a gente tem uma força eletromotriz aqui e uma força contra-eletromotriz nessa posição que eu estou marcando com o mouse. Como eu sei qual que é a força eletromotriz e qual que é a força contra-eletromotriz? No caso aqui eu estou dando para vocês no sistema. Estou dizendo que a força que essa força eletromotriz no A ela é maior que a força eletromotriz B. Então, obviamente, que é um circuito de malha simples, a corrente vai circular no sentido anti-horário, já que a força eletromotriz A é maior do que a B. Ou seja, o dispositivo A é uma força eletromotriz e o dispositivo B é uma força contra-eletromotriz. Por quê? A corrente está circulando no sentido anti-horário e quando ela passar aqui por essa força contra-eletromotriz, o que acontece com a corrente? Ela vai de um potencial maior para um menor. Ou seja, se aqui fosse uma bateria de celular, a corrente estaria passando por esse dispositivo e deixando energia para carregar a bateria do seu celular, por exemplo. Tá? Então é isso que estaria ocorrendo. E enquanto esse outro dispositivo aqui é um outro dispositivo qualquer, poderia ser um motor, por exemplo, que eu liguei ao meu circuito elétrico, quando a corrente passa por ele, vai deixar energia elétrica e essa energia elétrica vai ser transformada em energia cinética, por exemplo, para fazer o motor girar. No nosso circuito também está aparecendo aqui um resistor qualquer. Então observe que essas nossas forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes num circuito ideal, eles não apresentam resistência interna. O que na verdade isso vamos dizer, não corresponde à realidade. Na realidade, qualquer bateria, qualquer força eletromotriz apresenta sim uma resistência interna. Tá?
qualquer dispositivo que eu colocar num circuito elétrico também apresenta uma resistência interna. Qualquer bateria que eu quiser carregar no meu circuito também vai ter uma resistência interna. Tá? Então observa a diferença de nomenclatura agora. Para um resistor térmico, que está ali simplesmente para dissipar a energia no teu sistema, né? Porque um resistor ele simplesmente aquece, é isso que ele faz, tá? Ou protege o teu circuito de correntes elevadas e por aí vai. Vai depender da função que você quer do resistor no circuito, né? Mas todo resistor ele dissipa energia na forma de calor. A gente vai usar a nomenclatura sempre R maiúsculo para resistor, que tem essa função só de dissipar, transformar a energia elétrica em calor, né? Energia térmica. Enquanto um R minúsculo nós vamos usar para denotar a resistência interna de baterias, né? Forças eletromotrizes ou força contra-eletromotriz. Sempre assim. É bem comum vocês também encontrarem nos livros didáticos, quando a gente está falando de força eletromotriz e força contra-eletromotriz, uma caixinha aqui pontilhada ao redor desses dispositivos. Tá? Então, se aqui é uma bateria, então a bateria ela fornece uma diferença de potencial e ela tem a própria resistência interna. Uma pilha, por exemplo, uma bateria de celular também, um motor também, tá? Mesma coisa, todos eles têm a resistência interna e é bem comum botar essa linha pontilhada em volta. Pode ser que vocês não encontrem, pode aparecer dessa maneira como está colocado nessa figura aqui, ou desse jeito que eu estou apontando com o mouse aqui também. Agora nós vamos calcular a energia total que todos os dispositivos estão recebendo aí no nosso circuito devido à nossa força eletromotriz, né? E obviamente, por conservação de energia, se isso aqui é uma bateria que está dando energia para o nosso circuito, essa energia está sendo entregue aos outros dispositivos, né? Então não tem energia a mais sumindo, né, ou aparecendo a mais no nosso circuito elétrico. Tudo que a bateria fornece para o nosso circuito é porque os outros dispositivos estão consumindo. Tá? Então vamos olhar dispositivo a dispositivo e calcular quanto que é a energia que a força eletromotriz fornece para o circuito, quanto que é a energia que os resistores do circuito dissipam e quanto que é a energia que as forças contra-eletromotrizes absorvem aí da nossa bateria, a força eletromotriz. Tá? Então vamos começar pelo dispositivo A, que é uma força eletromotriz. Então vamos pegar a definição de força eletromotriz, que é simplesmente trabalho sobre a carga. Então quando a corrente elétrica está circulando nesse circuito, ela vai chegar aqui no terminal negativo e a nossa bateria vai realizar um trabalho sobre essas cargas para jogar ela lá para o terminal positivo. Tá? E esse trabalho realizado a gente pode calcular através dessa equação aqui. Então é só isolar a carga, né? Então a gente vai ficar aqui o trabalho realizado pela força eletromotriz para jogar a carga que chega aqui no terminal negativo, jogar ela lá para o terminal positivo, é simplesmente a força eletromotriz vezes a carga. Ainda assim, a nossa bateria aqui, a força eletromotriz, ela apresenta uma própria resistência interna. Então, durante esse processo de jogar uma carga que chegou no terminal negativo para o terminal positivo, a bateria tem a própria resistência interna dela. A carga elétrica tem que vencer essa resistência interna dela. Tá? E, obviamente, para ela vencer essa resistência interna, ela vai perder energia para fazer isso. E quanto que é essa perda de energia? Bom, a gente pode tratar essa resistência como a de um resistor normal. A potência dissipada num resistor, a gente viu quando estudou resistores, é simplesmente a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, se eu quiser o trabalho, é só passar o tempo para cá multiplicando, e a gente chega que o trabalho, então, dissipado no resistor da bateria é resistência dele, vezes a corrente ao quadrado, vezes o tempo. Bom, guardemos esse resultado aí. Vamos olhar agora para o dispositivo B, que é uma força contra-eletromotriz. Tá? Então, de maneira semelhante, o trabalho, vamos dizer, a energia que esse dispositivo vai consumir agora, se ele for, por exemplo, uma bateria de celular, né? A corrente vai passar por aqui, vai deixar energia, né? Então, esse dispositivo está consumindo energia. Tá? Então, a energia que ele vai consumir vai ser simplesmente aí, a força contra-eletromotriz dele, vezes a carga que vai passar por ele. Tá? Ele também tem uma resistência interna, que a gente pode prever quanto vai ser o consumo, exatamente igual no elemento A desse circuito, só trocando aí pela resistência B.
Bom, vamos dar uma olhadinha agora no dispositivo C. No dispositivo C também, se ele for, por exemplo, um motor, a corrente elétrica vai passar por esse motor, deixar a energia, então o motor vai girar, vai usar parte dessa energia para energia cinética, né? Ele ficar girando, e outra parte é dissipada na resistência interna dele. Então vamos lá, qual é a energia que ele vai consumir? Bom, a energia vai ser simplesmente a força contra a eletromotriz dele, vezes a carga que está passando por ele. E a energia dissipada nesse próprio motor, da mesma maneira como nos outros resistores do circuito, né? Só substituindo agora a resistência por RC, que é a resistência do dispositivo C. Ainda nós temos a potência dissipada num resistor do nosso circuito, né? E a potência dissipada num resistor é simplesmente R vezes I ao quadrado. Então, se a gente quer a energia dissipada nele, vai ser R I ao quadrado vezes T. Beleza, o que eu vou fazer com isso tudo aí? Bom, a gente sabe que a energia tem que se conservar, novamente, né? Então, a energia fornecida por essa força eletromotriz é exatamente a energia consumida pelos outros dispositivos do circuito. Então, eu vou igualar isso tudo para a gente chegar numa equação que vai relacionar a corrente elétrica com as forças eletromotrizes e com as resistências do circuito. Então, vamos fazer isso. Se tiverem dúvida, pessoal, em toda a equação que vai chegar a aparecer aqui agora, vocês dêem uma pausa no vídeo e voltem no slide anterior, que eu vou usar as relações que nós acabamos de determinar no slide anterior. Então, pelo princípio da conservação da energia, a energia fornecida pela fonte A é exatamente a energia entregue aos outros elementos do circuito. Então, a energia fornecida pela fonte A é a força eletromotriz dela, vezes a carga que passa por ela, né? Bom, os outros elementos do circuito são o lado direito da equação que estão consumindo essa energia. Então, tudo que a fonte fornece, os outros elementos absorveram essa energia, né? Então, se a fonte fornece, sei lá, 1000 joules, esse lado aqui está consumindo 1000 joules. Então, aqui a gente tem a energia consumida, como a gente viu no slide anterior, pela resistência interna da própria força eletromotriz. Aqui a gente tem a energia que é armazenada ali pela bateria, por exemplo, do circuito, né? E aqui a gente tem a energia que é dissipada pela bateria, que a própria bateria apresenta uma resistência interna. Aqui a gente tem a energia consumida pelo que eu chamei de motorzinho ali no circuito, e a energia consumida pela própria resistência interna do teu circuito. E aqui a energia consumida pelo resistor, tá? Então a soma de todas essas energias aqui absorvida pelas partes do circuito é igual à energia fornecida pela força eletromotriz. Bom, aqui a gente vai poder simplificar um pouco a equação. Bom, só a gente lembrar que corrente elétrica é carga sobre o tempo, e a carga então é a corrente vezes o tempo. Então eu vou substituir carga como corrente vezes o tempo nessa equação toda aqui, tá? Onde aparece carga, eu vou colocar corrente vezes o tempo. Então vai ficar ali, no lugar da carga, corrente vezes o tempo, no lugar da carga, corrente vezes o tempo, carga, corrente vezes o tempo. Então vocês devem conseguir observar agora que aparece o tempo em todos os termos dessa equação. Então a gente pode cancelar o tempo. E a corrente também aparece em todos os termos dessa equação. De maneira que a gente pode cancelar a corrente, né? Só tendo cuidado que em alguns termos estão aparecendo a corrente ao quadrado. Então só vai cortar uma das correntes, tá? Então a equação fica um pouco mais simplificada. Ela vai ficar com a seguinte cara, que a força eletromotriz fornecida pela bateria, né, pela tomada, o que quer que seja, é igual a queda de tensão no resistor A da própria bateria, tá? Devido à resistência dela, mais a queda de tensão que vai ocorrer na tua bateria que tu colocou para carregar ali, né? Mais a queda de tensão devido à própria resistência da bateria, mais a queda de tensão devido à força eletromotriz ali do motorzinho, mais a queda de tensão devido à resistência do teu motorzinho, mais a queda de tensão no resistor do circuito mesmo, né? Por que estou falando sempre queda de tensão? Porque corrente elétrica vezes resistência é sempre queda, é sempre uma diferença de potencial. Bom, vamos colocar as correntes elétricas em evidência nessa equação e isolar tudo que é força eletromotriz para o outro lado da equação. Então a gente fica com força eletromotriz menos força contra eletromotriz e menos força contra eletromotriz. Está tudo nesse lado esquerdo da equação.
no lado direito ficou só as resistências internas, né, com a resistência do circuito. Tudo isso em evidência multiplicando pela corrente elétrica. Bom, isolando a corrente elétrica, é só passar os termos da resistência elétrica dividindo, a gente consegue então determinar quanto vale a corrente elétrica do circuito. Então a corrente elétrica do circuito nada mais é do que uma soma das forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes do seu circuito, dividido pela soma total das resistências que existem no teu circuito elétrico. Uma maneira mais simplificada ainda de escrever essa equação é desse jeito, utilizando o símbolo de somatório. Então, o que significa o somatório do epsilon aqui? Somatório é exatamente o que a palavra diz, é somar todos esses epsilons. Mesma coisa aqui embaixo, somatório de R, o somatório de todas as resistências. Um exemplo da página 165 traz o seguinte enunciado. As forças eletromotrizes e resistências do circuito da figura 27.8a têm os seguintes valores. Ele dá os valores aqui e mostra para a gente o circuito elétrico. Então está aqui o nosso circuito elétrico. Ele está falando para a gente que a força eletromotriz 1 tem 4,4 volts, que essa força eletromotriz 2 tem 2,1 volts. Então, na verdade, olhando para esses dois valores aqui para o nosso circuito, como a força eletromotriz 1 ela é bem maior que a força eletromotriz 2, é o dobro, é meio óbvio a gente pensar aqui que a corrente elétrica vai circular no sentido horário. Então, o que está acontecendo? Se isso aqui é, por exemplo, uma bateria que está fornecendo energia para o sistema, então, quando a corrente elétrica circula nesse sentido, ela vai deixar essa energia que ela da energia elétrica que está passando por essa força contra a eletromotriz 2. Por exemplo, se isso aqui fosse uma bateria de celular. Então, a corrente elétrica está passando por aqui e deixando energia na bateria do celular e carregando essa bateria. É isso que estaria acontecendo. Beleza, ele quer que a gente calcule qual que é a corrente elétrica nesse circuito. Bom, vamos aplicar ali a equação que a gente acabou de desenvolver para um circuito de malha simples, que a corrente elétrica é simplesmente o somatório das forças eletromotrizes com contra-eletromotrizes dividido pelo somatório das resistências que aparecem nesse circuito. Então vamos lá. Quando a gente está andando nesse nosso circuito, eu estou começando aqui no nosso terminal negativo, estou indo para o positivo, então estou subindo aqui 4,4 volts, que é a força eletromotriz do elemento 1 aí. Tá? Então é 4,4 volts positivo. Aí a corrente elétrica continua a circular aqui no nosso circuito, estou acompanhando o sentido da corrente elétrica. Ela vai chegar aqui na força contra-eletromotriz, vai do terminal de polo positivo dela para o negativo. Então está caindo uma tensão elétrica aqui de 2,1 volts. Como está caindo, é um sinal negativo. Já para as resistências elétricas, a gente não precisa se preocupar com o sinal, é só somar tudo. Vai ser 2,3 mais 1,8 mais 5,5. Aí é só somar tudo. Então, 4,4 menos 2,1 dá 2,3. Enquanto aqui embaixo, no denominador, vamos ver quanto é que vai dar conta. Então, o denominador dá 9,6. Agora é só a gente dividir esses dois valores e a gente vai descobrir então quanto vale a corrente elétrica nesse circuito de malha simples. Então, 2,3 dividido por 9,6 dá 0,24 amperes. Ou se quiserem escrever de outra maneira, utilizando o número inteiro, a gente pode escrever isso também como miliamperes. Então ficaria aí, anda 3 casas, 1, 2, 3, dariam 240 miliamperes. Nós acabamos de estudar então circuitos de malha simples e agora nós vamos dar uma olhadinha então nos circuitos de múltiplas malhas. Então por que múltiplas malhas? Basta olharmos para a figura. Nessa figura a gente tem uma malha grande passando por fora aqui, tem uma malha que está à esquerda, que eu estou circulando, e uma outra terceira malha
aqui à direita. Para resolver esse tipo de problema, nós vamos utilizar a lei das malhas e as leis dos nós desenvolvida por Kirchhoff. Tá? Bom, que leis são essas aí? A primeira lei diz o seguinte, que ao percorrer qualquer malha fechada, a soma algébrica das variações no potencial ao longo da malha deve ser igual a zero. E o que ele está falando? Por exemplo, se eu percorrer essa primeira malha, A, B, E, F, A, quando eu passo de F para A, eu estou subindo o potencial, sei lá, estou subindo 10 volts. Mas quando eu passar de B para E e de E para F, esses 10 volts também vão cair. Percebem? Então, subir 10 volts e depois aqui vai cair 10 volts. Né? De tal maneira que a soma algébrica no total é igual a zero dentro de uma malha. Tá? Então, quando eu percorro uma malha fechada, a soma algébrica das variações de potencial é igual a zero. Segunda lei dele aí é que em qualquer junção, ponto de ramificação, em um circuito onde a corrente pode se dividir, a soma das correntes que chegam na junção tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então, por exemplo, se essa aqui é a nossa força eletromotriz no circuito, né, a corrente estaria circulando nesse sentido. Quando chega nessa ramificação B, essa corrente I se divide em duas, I1 e I2. Tá? De tal maneira que I é igual a I1 mais I2. A gente já usou esse tipo de alegação, ou de lei, né, como Kirchhoff coloca, quando nós estudamos circuitos em paralelo, com resistores em paralelo. Lá a gente viu que quando a gente tem resistores em paralelo, a corrente que estava vindo no teu circuito, ela se dividiu, né, em 3 partes, por exemplo. Tá? Então nós vamos nos basear nesses dois princípios para conseguir resolver esses tipos de problemas. Então, no circuito apresentado aí, a corrente I é igual a I1 mais I2. Professor, como é que sabe que a corrente está nesse sentido no circuito? Nesse caso aqui é um exemplo genérico, tá? Eu inventei, na verdade eu teria que analisar se a força eletromotriz 1 é maior ou menor que a força eletromotriz 2, mas nem só isso garante, tá, gente, para circuito de múltiplas malhas. Eu tenho que também avaliar os valores das resistências que tem nesse nosso circuito. Bom, então vamos fazer um exemplo numérico aí de fato para ver como é que funciona essas duas leis aplicadas a circuitos de múltiplas malhas. Então, nosso exemplo numérico diz o seguinte, que a força eletromotriz 1 tem 12 volts, força eletromotriz 2, 5 volts, e dá os valores da resistência, R1, R2 e R3 desse circuito. E ele pede para nós determinarmos, então, a corrente elétrica total, corrente I, I1 e I2. E também pede para a gente dizer qual que é a energia dissipada no resistor R1 depois de 3 segundos. Né? Ou seja, a corrente vai estar passando ali durante um intervalo de 3 segundos. Qual que vai ser a energia dissipada nesse intervalo de 3 segundos? Então, primeiro de tudo, eu vou escolher um sentido para a corrente elétrica. Eu escolhi aqui que ela está girando no sentido horário, mas é só uma escolha. Eu podia dizer que ela está girando no sentido horário. No final do exercício, a gente vai saber se a gente fez a escolha certa ou correta, em função do sinal da corrente elétrica que nós vamos encontrar. Se a gente encontrar sinais positivos, é porque a gente fez correto a escolha do sentido horário. Se encontrar sinal negativo na resposta da corrente elétrica, é porque a gente só escolheu o sentido da corrente elétrica errado para o circuito, mas todas as contas estarão certas mesmo assim. A corrente elétrica eu estou assumindo aqui que é no sentido horário, eu não sei se é, mas eu estou assumindo. Mas de qualquer maneira, nesse ramo aqui, quando a corrente elétrica chega nesse ponto B, ela se divide em 1 e 2, né? E depois vem I2 passar por aqui, I1 por esse ponto, e ele se encontra novamente no ponto E e volta a sair a corrente elétrica total. Então a gente pode assumir, né, de acordo com a lei de Kirchhoff, que a corrente I é igual a I1 mais I2. Eu vou analisar primeiro aqui o ramo A, B, C, D, E, F, A, ou seja, essa malha de fora aqui. Tá? E vou ver vou passar por todos os pontos aí desse circuito e analisar como é que é a queda de potencial. Então vamos começar. Então eu vou começar aqui do ponto F, por exemplo, tá? E vou subir para o ponto A. Então de F para A eu estou aumentando o potencial, estou indo no potencial menor para um maior, né? Um risquinho menor para o maior. Então estou aumentando de quantos volts? Da tensão elétrica que é mantida aqui por essa força eletromotriz, de E1. Depois, eu estou passando aqui, ó, de A para B, B para C
e de C por R2. Opa, é uma resistência, então cai o potencial elétrico, né? Então a energia vai vir por aqui, passar pelo resistor, aquecer ele e vai chegar nesse lado. Quanto que cai a tensão elétrica num resistor? Não, tensão num resistor a gente sabe quanto cai sempre. É a resistência elétrica dele vezes a corrente elétrica. Então está descrito aqui. Então como está caindo, tem um potencial negativo. Eu estou indo do potencial maior para o menor. Depois eu vou passar por uma força contra-eletromotriz, onde a corrente vai passar de um potencial maior para um potencial menor. Bom, então está aqui descrito menos E2, passando do potencial maior para o menor. Depois eu vou passar de novo para o outro resistor, então cai o potencial novamente, de quanto? Agora a corrente aqui é I, então I vezes R3, está aqui também. Então, de acordo com a lei de Kirchhoff, a soma de todos esses potenciais aí tem que dar zero. Tá? Bom, só estou reorganizando a equação, substituindo os valores. Então, E1 é 12 volts, né? O R2 é 2 ohms, o E2 5 volts e o R3 3 ohms. A gente ficou assim. Tá? Vou substituir nessa equação o valor de I como sendo I1 mais I2. Então, onde aparece I, a gente está substituindo por I1 mais I2. De tal maneira que a gente vai ficar aqui na nossa equação com 12 menos 5 dá 7. Menos 2 e 2 continua ali. O menos 3 também, só que vezes o I que virou I1 mais I2 agora. Simplificando um pouco mais, a gente ficou com 7. E agora a gente vai ter menos 3 e 1. Então está aqui esse termo. Menos 3 e 2 com menos 2 e 2, menos 5 e 2. Ok? Vou analisar um outro ramo, porque veja que a gente chegou numa equação aqui em que a gente tem duas incógnitas, não consegue resolver quanto vale I1 nem I2. Eu preciso de uma outra equação que relacione I1 e I2 para eu conseguir resolver esse sisteminha de equação. Tá? Bom, então vou pegar outro ramo aqui agora. Vou escolher o ramo B, C, D, E, B. Tá? Vamos lá de novo. D para C não acontece nada, de C para D tem duas quedas de potenciais aqui. Um está caindo no resistor, então I2 vezes R2, está aqui, menos I2 R2. Estou caindo o potencial também nessa força eletromotriz, menos E2. E aqui de E para B, voltando, ó, veja que a corrente elétrica está descendo, eu estou querendo subir. Então, estou subindo o potencial, estou indo de um potencial menor para um maior. Então, eu vou somar aqui, mais I1 R1. Tudo isso aqui tem que dar igual a zero. Né? Substitui os valores, você vai ter que menos 2 e 2, menos 5, mais 4 e 1 igual a zero. Bom, então a gente tem duas equações relacionando I2 e I1, I2 e I1, e a gente tem que dar um jeito de se sumir com uma dessas variáveis aí. E aqui a gente tem que pensar um pouquinho em multiplicar essas equações por fatores que façam um dos termos se cancelarem, tá? Ou a corrente 1 ir embora, ou a corrente 2 ir embora. Então, olhando para essas duas equações, eu consegui perceber o seguinte: se eu fazer essa terceira equação aqui, esse resultado, multiplicar por menos 5, e se eu pegar o resultado da segunda equação e multiplicar por 2, a gente vai chegar nos seguintes valores para essas equações. Então, multiplicando essa daqui por menos 5, menos 2 vezes menos 5, 10 positivo. Menos 5 vezes menos 5, 25. Menos 5 vezes 4, menos 20. Para a segunda equação, fazendo ela toda vezes 2, 7 vezes 2 dá 14. 3 vezes menos 2, menos 6 e 1. E 2 vezes menos 5, menos 10 e 2. Olha que legal que ficou. Agora eu tenho duas equações e eu posso somar essas duas equações aqui. Né? A gente pode somar o que quiser na vida aí, né? Então, eu tenho duas equações, eu vou somar elas. Vou ver o que dá. Tá? Então, somando essas duas equações, 10 vezes I2, menos 10 e 2, vai embora a corrente elétrica 2. Né? 25 com 14 dá 39. Menos 6 e 1, menos 20 e 1 dá menos 26 e 1. E a gente chegou aqui numa equaçãozinha que só tem uma variável, que é a corrente 1. Então, a gente consegue descobrir quanto vale a corrente 1, é só isolá-la. Então, a corrente 1, jogo menos 26 e 1 para o outro lado,
aqui, e passo o 26 dividindo. A gente vai chegar aqui a corrente I1 vale 39 sobre 26. Beleza? E isso aí vai dar para a gente 1,5 amperes. Então, a corrente que passa através do resistor 1 aqui é de 1,5 amperes. Bom, para descobrir quanto vale a corrente I2 agora, fica fácil. Você pode vir, por exemplo, substituir o valor de I1 nessa equação e achar I2. Ou nessa mesma equação aqui, substituir o valor de I1 e achar I2. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado, você pode escolher. No caso, eu peguei essa equação, tá? E vou substituir o valor de I1. Então está aqui, menos 2I2, menos 5 e 4I1. 4 vezes 1,5. Então é só isolar o I2 aqui. Tá? Então a gente vai ficar menos 2I2, menos 5 mais 6, que é 4 vezes 1,5 é 6. Então a gente vai ficar com menos 2I2, menos 5 mais 6 é mais 1. Né? Isola o I2, você vai chegar aqui, I2 é 1 dividido por 2, ou seja, a corrente I2 é 0,5 amperes. Então, a corrente I vem, chega no ramo B, passa por esse ramo BE com o valor de 1,5 amperes e pelo ramo BCDE com o valor de meio ampere. Né? Então, quanto vale a corrente I? A corrente I é simplesmente a soma das outras duas, né? Então, vem para cá uma corrente I e se divide em 2, né? Se fragmenta em duas, I1 e 2. I1 é 1,5 e 2 é meio, então é só somar. Então, a corrente total I que a bateria fornece para esse circuito é de 2 amperes. Bom, a outra pergunta que o exercício faz é qual que é a energia dissipada no resistor 1 em 3 segundos? Vamos lá. Potência dissipada no resistor é sempre R vezes a corrente ao quadrado que passa por ele. Então, substituindo esses valores, a gente vai encontrar que a potência dissipada é 1,5 ampere ao quadrado, que é a corrente que está passando pelo resistor 1, que a gente acabou descobrindo, vezes a resistência dele, que é de 4 ohms. Você vai encontrar que a potência dissipada é de 9 watts. Só que o exercício não perguntou qual que é a potência dissipada. O exercício perguntou qual que é a energia dissipada. Tá? Aí vale lembrar que potência é energia sobre tempo, trabalho sobre tempo. Ele quer saber qual que é a energia dissipada, trabalho, num tempo de 3 segundos. É só passar o T multiplicando a potência. Então, a gente vai ter que a energia dissipada vai ser a potência vezes o tempo, que é 9 vezes 3 segundos. Então, a energia dissipada nesse resistor aí vai ser de 27 joules. Eu vou fazer outro exemplo com vocês, tá? Num outro circuito, também de múltiplas malhas, como vocês podem estar vendo ali na figura. Né? E, bom, o exercício dá alguns valores aí, vamos lá. Ele dá para a gente a força eletromotriz E1 de 12 volts, dá uma força eletromotriz E2 de 4 volts, e todas as resistências são de 4 ohms. Tá? Então, nessa figurinha aqui, todos esses símbolos são resistências de 4 ohms. Então, determine quanto vale I1 e I2, e os respectivos sentidos das correntes elétricas nesse circuito. Determine também se as fontes absorvem ou fornecem energia e as potências dessas fontes. Tá? Então, bastante coisa para fazer. Então, primeiro, a gente tem que descobrir aí quanto vale. Vamos supor aqui que essa nossa força eletromotriz E1 realmente seja a força eletromotriz do circuito, e a corrente então estaria circulando nesse sentido. Mas será que é nesse sentido mesmo que está ocorrendo? Que a corrente elétrica está circulando nesse circuito, né? Então ele quer que a gente descubra isso. Tá? Quer que a gente descubra os valores da corrente também. E também saber qual que é a fonte realmente, se é essa daqui ou se é essa. Se essa fonte está dando energia para o circuito ou se é essa aqui. E se essa fonte está recebendo energia ou é essa aqui que está recebendo energia. Tá? Então são várias perguntas aí para responder. Bom, primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar e analisar o ramo A, B, H e A. Professor, podia ter analisado outro ramo? Podia. Eu escolhi, aleatório. Tem vários ramos aqui nesse circuito, né? Então tem esse que eu estou circulando, tem o circuito como um todo aqui, né? Tem um outro ramo que está aqui assim, tem outro ramo aqui. Então você vai escolher, né? Eu estou escolhendo primeiro pegar esse ramo aqui. Então, o ramo
A, B, H e A. Então, nesse ramo aqui, ó, por exemplo, se eu subo de I para A, eu estaria aumentando meu potencial elétrico, né? Então, E1. E depois, assumindo, né, nesse sentido que eu estou girando aqui o meu circuito, eu estaria depois passando por um resistor e caindo, então, o potencial. Porque o que um resistor faz é pegar a energia da corrente elétrica, né, e usar essa energia aí. Então, bom, então está caindo a resistência no resistor, é menos I1 vezes R. Tá? Isso tudo igual a zero. Então, substituindo os valores, a gente chega aqui que 12 volts menos 4, que é a resistência, vezes I1 igual a zero, a gente já consegue descobrir, então, quanto vale a corrente elétrica I1. Então, corrente elétrica I1, que está passando por esse ramo, é 12 sobre 4, que dão 3 amperes. Ou seja, eu achei o valor positivo para a corrente elétrica. Então, quer dizer que eu escolhi o sentido correto aqui, 3 amperes. Então, nesse ramo aqui, a corrente está circulando com o valor de 3 amperes e da direita para a esquerda. Tá? Descoberto, então, que a corrente I1 nessa parte do ramo está vindo da direita para a esquerda, e pensando que essa força eletromotriz aqui realmente poderia ser a que está mandando no sistema, né? Ou seja, a corrente estaria circulando nesse sentido. Então, quando chega nesse ramo, vem I1 para esse lado e uma corrente I2 para esse lado, né? Que novamente ela se junta, se separa nesse ramo, depois sai como I2 para cá. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou escolher agora um ramo que é o ramo G, H, B, C, D, E, F, G, tá? E analisar a queda de potencial nesse ramo. Então nós temos aqui, quando eu sumo de G para H, não acontece nada, né? Não tem nenhum resistor, não tem diferença de potencial nenhuma aqui, é a mesma, né? Mas quando eu passo desse ponto do circuito, passando pelo resistor onde está passando a corrente I1, eu estou subindo o meu potencial, né? Lembra que a corrente estava vindo da direita para a esquerda. Então, se eu estou andando no sentido contrário, eu estou subindo o potencial de quanto? De I1 vezes R. Bom, assumindo que nesse ramo B aqui a corrente se dividiu, então veio I2 para cá, e nessa direção aqui eu estou descendo o potencial, estou no mesmo sentido da corrente. Tá? Então aqui a tensão elétrica vai diminuir, a corrente elétrica vai entregar energia para o resistor. Tá? E quanto que ela vai entregar aqui de queda de potencial? Menos I2 vezes R. Tá? Beleza. Nessa outra parte do ramo não tem nada. E nessa outra parte do ramo aqui eu tenho um outro resistor. Né? Bom, nessa região a gente pode observar que a gente tem dois resistores iguais. Então a corrente I2, quando chegar nessa posição D, ela vai se dividir igualmente, uma vez que os resistores aqui são iguais. Tá? Então metade da corrente I2 vai passar por cima e metade da corrente I2 vai passar por baixo. Então a corrente que vai estar passando aqui entre o ponto E e F é 0,5 e 2, a metade. E, né, como ela está vindo nesse sentido, ela vai aqui vai estar caindo o potencial. Então vai ser menos 0,5 e 2 vezes R. Tá? E depois tem outro resistor aqui, as correntes já se juntaram no ramo, saiu I2 por aqui, né? Então vai ser menos R e 2 novamente. E aqui a gente tem um aumento do potencial, vindo do negativo para o positivo, então mais E2. E aí a gente volta para o ponto inicial, né? Então tudo isso igual a zero. Então vamos manipular a equação agora. Então substituindo valores, o I1 nós já descobrimos, é 3. Né? O I2 a gente vai ter alguns aqui, né? Então I2, I2 e I2, então dá menos I2, menos 2 e 2. Menos 2,5 e 2 vezes R. E mais 4, que é o E2 aqui. Tá? Bom, as resistências, o problema deu para a gente. A resistência é tudo 4 ohms, a gente pode substituir o valor. A gente vai ficar 3 vezes 4 igual a 12, né? 2,5 vezes 4 é 10, então menos 10. E aqui já tinha o 4. Então, a questão aqui agora é só isolar o I2 para descobrir quanto vale. Então vai ficar 3,4... 3 vezes 4 é 12, menos 10 e 2 mais 4. Vai ficar 16 igual a 16 menos 10 e 2. Isolo o I2, vai ter que I2 então é 1,6 amperes. E a gente escolheu o sentido então tudo certinho, porque o valor deu positivo. Outra coisa que o problema perguntou para a gente é para a gente calcular
a potência que essas forças eletromotrizes aí do nosso sistema fornecem, né? Então, como é que eu sei se esses elementos do circuito são força eletromotriz ou contra-eletromotriz? Nota que nós escolhemos as correntes no sentido correto para o nosso circuito. Né? Então, deu tudo valor positivo aqui, então a gente escolheu o sentido correto. E se a corrente, por exemplo, nesse elemento E2 está passando do terminal negativo para o positivo, quer dizer que essa fonte aqui está realizando trabalho sobre as cargas para levar ela do negativo para o positivo. Então ela é uma força eletromotriz. A mesma coisa nesse elemento E1 aqui. Né? A corrente aqui chega como E2, se junta com o I1, volta a ser I, e a corrente está circulando nesse sentido. Então, do polo negativo para o positivo. Então, ela é uma força eletromotriz também. Então, essas duas fontes aqui são fontes eletromotrizes. Elas fornecem energia para o circuito. Para calcular o valor delas, quanto de energia cada uma fornece, é simplesmente a força eletromotriz de cada uma vezes a corrente que está passando por elas. Então, 4 vezes 1,6 dá 6,4 volts. E depois a força eletromotriz 1 vezes a corrente que passa por ela, que é a corrente total do circuito. Então vai ser simplesmente 12 vezes 3 mais 1,6. Isso aí vai dar um total de 55,2 watts. E aqui está o resumindo que eu comentei para vocês. Como as correntes passam por E1 e E2, do terminal negativo para o positivo, essas fontes estão fornecendo energia para o circuito elétrico. Bom, pessoal, vou fazer um exercício com vocês da página 168 do livro, que está aqui o enunciado. Eu trouxe para vocês, colei aqui no Paint. E basicamente o que o exercício está perguntando para a gente nesse circuito elétrico, quanto vão valer as correntes I1, I2 e I3. Então ele pede para a gente resolver esse tipo de problema. Ele deu para a gente aqui alguns valores das resistências elétricas, então ele deu R1, deu o R3, deu o R2 e deu o R4 para a gente. Tá? E também deu quanto vale a força eletromotriz desse sisteminha, 12 volts. Bom, vamos lá, vamos fazer isso aplicando as leis de Kirchhoff, por exemplo. Tá? Bom, esse aqui é o nosso circuito. Tá? Então, como essa aqui é a força eletromotriz, vai ser gerada a única força eletromotriz do sistema, então a corrente está circulando aqui do polo positivo para o negativo. E, obviamente, quando ela chega nesse ramo B aqui, a corrente se ramifica, e essa corrente I1, então, que sai aqui da força eletromotriz, se divide em I2 e I3, elas novamente circulando se juntam aqui nessa outra ramificação para voltar a se tornar a ser uma corrente elétrica I1. Tá? Bom, a gente podia resolver esse circuitinho elétrico, então, fazendo o seguinte. Vou aplicar a lei das malhas nessa primeira malha aqui, que é a malha esquerda do circuito. E depois pegar uma outra malha qualquer, fazer a mesma coisa. E fazer parecido com o que a gente fez nos outros exemplos. A gente vai ter duas variáveis, duas incógnitas, I1, I2, I3, enfim. E substituir uma equação na outra, ou eliminar uma variável. Dá para fazer assim. Mas a gente vai fazer um pouco diferente agora. Se a gente olhar para esse nosso circuito, a gente consegue enxergar que a resistência R2 e a resistência R3, elas são resistências que estão em paralelo. Como que eu sei disso? Elas estão ligadas ao mesmo fio aqui e ao todo o outro mesmo fio também. Tá? Então a queda de tensão no resistor R3 é a mesma queda de tensão no resistor R2. Por isso elas são resistências que estão em paralelo. Então a gente pode simplificar esse ramo aqui do circuito numa única resistência equivalente, que é o que está demonstrando essa última figura aqui. Tá? Essa última figura, essa resistência equivalente é chamada de resistência R23, devido ao resistor R2 e R3, E ele já calculou para a gente que vale 12 ohms, Mas se a gente quiser calcular ali, é fácil de fazer, Lembrando que para circuitos que têm resistências em paralelo, a gente pode aplicar aquela equação que a gente viu para resistores em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre, nesse caso, as resistências em paralelo é o R2 e R3. O R2 vale 20 ohms e o R3 vale 30 ohms, 1 sobre 30. Tá?
O mínimo múltiplo comum disso aqui é 60. 60 dividido por 20 é 3, vezes 1, 3. 60 dividido por 30 é 2, vezes 1, 2. Então, a gente ficou com 1 sobre resistência equivalente, igual a 5 sobre 60. E a gente pode simplificar aqui, dividindo a 5 sobre 60, que a gente pode simplificar aqui, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5. Aí em cima vai ficar 1, e embaixo fica 12. Ou seja, a resistência equivalente é 12 ohms, que é o que está aqui na figura. Por que isso vai facilitar a gente a resolver esse problema? Porque quando eu trabalho com uma resistência equivalente, eu estou assumindo que essa corrente 1 que está passando no resistor R1 é a mesma corrente que vai passar no resistor equivalente. Lembra que eu estou substituindo esse resistor equivalente por esses dois outros aqui. Ou seja, a corrente que estariam passando neles agora é exatamente a corrente que vai estar passando no resistor equivalente. Aí eu fico aqui com um circuito de uma malha simples. Então, um circuito que era de 3 malhas aqui, transformei num circuito de uma única malha. Aí fica bem fácil de resolver. Ele só vai ter uma única corrente circulando, que vai ser a própria corrente I1. Então, para descobrir quanto vai ser essa corrente I1, vai ser bem fácil. Vamos aplicar a lei das malhas de Kirchhoff aí. Então, vou pegar a partir do ponto A e dar a volta em todo o circuito, voltando para o ponto A. Quando eu saio do ponto A e vou até passar por essa força eletromotriz aqui, eu estou subindo o potencial, estou saindo do potencial negativo para um positivo. Então, estou aumentando a diferença de potencial, estou subindo, estou passando por essa força eletromotriz, saindo do terminal negativo para o positivo. Então, a gente vai ter nesse lado, a gente vai ter aqui a força eletromotriz Epsilon. Depois, a gente vai passar por um resistor, Então, a corrente vai entregar energia para esse resistor para aquecer ele. Então, vai diminuir o potencial dela. E quanto que diminui o potencial quando passa por um resistor? É a corrente I1 vezes o próprio resistor 1. No resistor equivalente, a mesma coisa. Vai ser a corrente I1 vezes o resistor equivalente, chamado ali de 2, 3. Depois tem outro resistor, então vai ser a corrente I1 novamente, vezes o resistor equivalente, que é o R4. Isso tudo dá igual a zero, segundo a lei das malhas de Kirchhoff. Então veja, nosso problema aqui a gente tem todas as variáveis com exceção da corrente I1. Então é só isolar essa corrente I1. Então a gente vai ficar com força eletromotriz dividido por todas as resistências, vai ser a própria corrente. Então, R1 mais R23 mais R4. Tudo isso aí é igual a corrente I1. Então, agora ficou fácil, é só botar os valores, substituir. Então, 12 volts. R1, vamos ver quanto é que era, 20 ohms. R4, 8. Então, 20 ohms, mais o R23, que eram 12 ohms, e depois 8 ohms do R4. Agora é só fazer essa conta aí. Então, vai ficar 12 dividido por 40. Fazendo essa conta, vamos fazer aqui na calculadora. 12 dividido por 40, a gente chega que a corrente elétrica I1, então, são 0,3 amperes. Ok, outra coisa que o exercício pede para fazer é a gente determinar, então, quanto vale as correntes que estão passando pelo resistor R2 e pelo resistor R3. Beleza, a gente já descobriu que a corrente I1, está passando no resistor equivalente, vale 0,3 amperes. E nós temos a resistência elétrica também do R23. Então, eu sei dizer quanto vale a queda de potencial aqui. Vamos calcular essa queda de potencial primeiro. Por que eu quero fazer isso? Porque eu sei que essa queda de potencial de B para C é a mesma no resistor R3 e é a mesma no resistor R2. Então, se eu descobrir a queda de potencial aqui e conheço as resistências,
eu consigo calcular quanto vale I2 e I3. Então, primeiro vamos descobrir quanto vale a queda de potencial de B para C no resistor equivalente, né, que equivale a essa parte aqui do circuito. Então, vamos fazer isso. Então, a queda de potencial BC vai ser igual ao resistor equivalente vezes a corrente I1 que está passando por ele. O resistor equivalente a gente descobriu que vale 12 ohms. A corrente 1 vale 0,3. Isso vai dar para a gente aí 3,6 volts. Ok, descobrimos então quanto vale a queda de tensão do ponto B para o ponto C. Né? Isso aqui é a queda de tensão do ponto B para o ponto C e do ponto B para o ponto C são as mesmas. Ok, descobrimos isso. Então, vou aplicar essa regra novamente agora. VBC igual a I2 vezes R2. Então, VBC também é igual a R2 vezes I2. E também, já aproveitando, VBC é igual a R3 vezes I3. Então, se a gente quer determinar as correntes, basta isolá-las nas equações. Então, vai ficar que VBC sobre R2 é I2. E VBC sobre R3 é I3. Bom, agora é só aplicar esses valores e descobrir quanto vale as correntes elétricas. I2 e 3. 3,6 dividido por R2. De acordo com o problema, R2 vale 20 ohms. Depois, para achar a corrente 3, então, de novo os mesmos 3,6 dividido por R3. R3, 30 ohms. Então, substitui lá. Então, com isso na calculadora, a gente consegue descobrir esses valores dessas correntes elétricas que estão passando nos resistores R2 e R3. Então, 3,6 dividido por 20 dá 0,18 amperes. Essa é a corrente I2 que vai estar passando pelo resistor R2. Já no resistor R3, 3,6 dividido por 30. E a gente chega então a um valor de corrente elétrica de 0,12 amperes. E assim a gente finaliza o exercício.